intimidade. Ligo pro meu Deus, é ligação direta. Nada de... é essa rinite mesmo que tá querendo atacar hoje, querendo atrapalhar. Mas vamos lá. Eu sei que vai ser bênção. Então vamos lá, pessoal. João capítulo 15, verso 16, fala: não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, foi eu quem escolhi vocês. Amém? Então, antes de começar essa palavra, eu quero dizer isso para você nessa noite. Você é um escolhido de Deus. Isso faz toda a diferença. Aonde que está a diferença? É que nós fomos escolhidos. E isso é que muda, isso é que transforma. E isso é que nós temos que entender nessa noite de uma forma diferente. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu te dizer aqui um fato. O fato é que Deus nos escolheu. Hoje eu não quero falar de vírus, hoje eu não quero falar de adversidade, hoje eu não quero falar disso ou daquilo outro, porque já tem gente falando demais. Eu quero falar hoje sobre o propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Esse é um fato. Você que está me ouvindo nessa noite, Deus tem um propósito na sua vida. E o interessante é que diante desse propósito nós começamos a sonhar. E você precisa entender algo nessa noite. Você precisa primeiro tomar cuidado com quem você compartilha os seus sonhos. Você não deve compartilhar os seus sonhos com qualquer pessoa. Você não pode compartilhar os seus projetos com qualquer pessoa, porque não são todas as pessoas que vão entender de fato e de verdade aquilo que Deus tem para a sua vida. E quando Deus decide compartilhar algo conosco, Ele não pensa nada além do propósito. Quando Deus, Ele olha para mim, Ele olha para você, Deus, ele estabelece um propósito. Se você for ver lá na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, antes que as coisas tivessem sido formadas, ele já havia nos escolhido com um propósito. Então aí está a diferença. E o que pensam, o que acham ao meu e ao seu respeito, para ele não importa, tá? Você precisa entender uma coisa, que aquilo que as pessoas pensam, aquilo que as pessoas acham ao seu respeito, isso não define aquilo que Deus já preparou para você. Deus tem um propósito, e esse propósito está além da perspectiva, esse propósito está além daquilo que o fulano, o beltrano, o ciclano acha. Pastor, então vamos lá, vamos no texto. Gênesis capítulo 37. Esse é o texto que eu vou compartilhar com você nessa noite. Deixa eu só verificar aqui, mas olha só. Gênesis capítulo 37 fala de José, que José é vendido pelos seus irmãos. José foi vendido pelos seus irmãos por causa de alguns sonhos que foram estabelecidos no coração dele. E aí é que eu quero que você entenda. Por isso eu te alertei no começo que é necessário você pensar, você verificar, porque nós não podemos compartilhar o nosso sonho com qualquer pessoa. José era um jovem que começou a ter sonhos. Os sonhos são involuntários. Então, José na verdade, José não programou isso para ele. E aí você começa a distinguir que isso é algo divino. Aquilo que Deus estabelece para a nossa vida, quando eu falo assim que Deus não se importa com o que acham, com o que pensam, é porque quando Deus estabelece um propósito para nós, nós precisamos entender algo. Que o que vão pensar, o que vão achar, porque o fulano, o beltrano, o ciclano. Não, irmão, preste atenção. Quando o apóstolo Paulo ele cai do cavalo e ele passa pelo aquele processo e ele fica cego, então Deus dá um comando, Deus direciona ele para ele procurar Ananias. Só que antes do apóstolo, que no caso não era Paulo, era Saulo, antes de Saulo chegar
a casa de Ananias, Deus vem e ministra ao coração dele dizendo, olha, vai vir um cara aí. Então, quem é esse cara? Ah, é Saulo. Quem? O perseguidor, o matador? Atos capítulo 9. Então, Ananias começa a questionar. Poxa Deus, por que tem tantas pessoas para você escolher, tem tantas pessoas para chegarem aqui, para eu impor as mãos e o Senhor escolhe logo esse cara? Não, irmão. Aí Deus chega para ele e diz assim, olha, ele para você é um vaso de desonra, ele para você é um homem que não tem valor, ele para você é um homem que só respira morte, só respira perseguição, mas para mim ele é um vaso de honra. Então, o que pensam, o que acham, vamos deixar de lado. Vamos entender aquilo que Deus pensa para nós. E a diferença está no versículo 18. Olha só, no capítulo 37, no versículo 18, diz assim, de longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Olha só, irmão, esse texto ele é muito forte, porque hoje o nosso maior desafio é parar de olhar o que pensam e o que falam ao nosso respeito, porque muitas pessoas hoje estão deixando de viver aquilo que Deus tem para a sua vida, estão deixando o propósito por causa de um pensamento, por causa de uma ideia ou por causa do que pensam sobre ele. Quando você chega na igreja, quando você chega na célula, quando você chega na casa de um determinado irmão, algumas pessoas não vão entender isso, algumas pessoas não vão conseguir assimilar porque Deus escolheu, porque Deus definiu isso para a minha vida. E olha só, hoje o nosso maior desafio, na maioria das vezes, não é passar por guerras, enfrentar adversidades, resistir à luta, resistir à tentação. Hoje o nosso maior desafio é aceitar e entender aquilo que Deus tem para a nossa vida. Sabe, se você for observar, conspiraram contra José, tramaram a sua morte, o envergonharam. Olha só, envergonharam ele, porque tiraram a túnica, se tiraram a túnica, o despiram. Então, significa que deixaram ele sem roupa, deixaram ele sem a honra, deixaram ele sem o presente do Pai. E você precisa entender que todas as vezes que Deus estabelece sonhos para você, nem todas as pessoas vão entender. Conspiraram contra ele, tramaram a sua morte, o envergonharam e não satisfeito, pegaram José e venderam ele. Venderam, você vai ver aqui, olha só o que diz o versículo 28. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José, o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata e aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Mas sabe o que é mais maravilhoso nesse texto? Eu não quero só que você olhe pela ótica humana, eu quero que você olhe pela ótica espiritual. Na maioria das vezes, quando Deus estabelece um propósito para a nossa vida, esse propósito, na maioria das vezes, não vai ser cumprido da forma que nós queremos. José sonhou. José começou a entender que aqueles sonhos estavam se repetindo, e isso era algo divino. E o interessante é que ele não esperava passar por tudo isso. E detalhe que eu tenho para te dizer nessa noite, você precisa entender que na maioria das vezes o propósito de Deus na sua vida, ele não vai se cumprir da forma como você queria. Aí você vai ver mais à frente, 5, José na casa de Potifar. Precisamos estar alerta às propostas. Você precisa entender uma coisa, que todas as vezes que Deus estabelece um propósito para a sua vida, as propostas vão aparecer.
As propostas vão bater na tua porta para te tirar do propósito. Deus tem um propósito na sua vida, e o propósito que Deus tem para a sua vida, ele continua de pé. Só que diante de um propósito, sempre antes do propósito se cumprir na nossa vida, as propostas elas vão vir. E na maioria das vezes essas propostas são irrecusáveis. Nós na maioria das vezes não vamos conseguir entender e nem compreender a dimensão, mas no fundo, a maior ideia do adversário não é matar você, não é só conspirar contra você, não é só te envergonhar. O maior plano do adversário, aprenda e entenda nessa noite, é te tirar do propósito, porque pior do que a morte é uma vida sem propósito. Anote isso, aonde você estiver. Pior do que a morte é uma vida sem propósito. Aprenda isso, por favor. Não deixa o propósito de Deus na sua vida por uma simples propostas, ou por propostas, ou por uma proposta. E eu tenho certeza que não virá só uma proposta, virão várias. Então José tinha passado o que tinha passado, estava agora dentro da casa de Potifar, jovem, solteiro, forte, querendo descobrir as coisas, e vem que uma proposta irrecusável para tentar tirar ele do foco. E o interessante é que, por causa do propósito que estabelecemos para a nossa vida, na maioria das vezes nós seremos compreendidos de uma outra forma. Eu não sei se você já viveu isso, está vivendo, ou talvez ainda vá viver. Mas todas as vezes que você aceita o propósito de Deus para a sua vida, as propostas elas vão vir para te tirar do propósito, para te tirar do foco. Você precisa estar alerta e vigilante, porque a ideia do adversário é te tirar da rota do propósito. Porque se ele te tira do propósito, certamente ele acaba com a tua vida. Mas como assim, pastor? Eu não morri, eu vou estar vivo. Irmãos, vou repetir. Pior do que a morte é uma vida sem propósito. E é isso que o adversário quer. E você vai ver que por causa que José não cedeu a essa proposta, ele foi preso. Você vai ver que após esse episódio que José corre da casa de Potifar e a sua roupa fica na mão da Patifa, olha só o que acontece. José é preso, mas... E é isso que eu quero que você entenda, que todos esses episódios que José passou, conspiraram, tramaram a sua morte, o envergonharam, o venderam. José era empregado na casa de Potifar. Sexta coisa, você precisa estar alerta. Sétima coisa, as propostas que vão vir para te tirar do propósito. E José foi preso. Você acha, olha aqui comigo, vamos só conjecturar aqui rapidinho. Você acha que José, como jovem, não pensou, poxa, eu não fiz nada de errado, eu não pequei, eu não falhei, pelo contrário, eu fugi da aparência do mal, eu corri do pecado, mas assim mesmo está dando tudo errado. Só que isso na ótica humana, porque lembra do que eu falei no começo, todas as vezes que você estabelece um propósito, ou começa a viver o propósito de Deus para a sua vida, nem sempre esse propósito vai ser estabelecido da forma que você pensa, ou da forma que você acha, ou da forma que você quer. Mas entenda uma coisa, para você viver um propósito, é necessário você passar pelo processo. Esse processo é fundamental para o teu crescimento espiritual. Nem tudo é consequência, nem tudo é pecado, mas na maioria das vezes, isso é um processo de Deus para a nossa vida. Então José, lá no cárcere, e você vai ver, e no decorrer desse texto, eu não posso ler aqui detalhe por detalhe, vou só estar te relatando por causa do tempo, mas o interessante é que lá o copeiro sonhou, o padeiro sonhou, e detalhe,
Aquilo que Deus tem para a sua vida não está limitado a 4 paredes. Hoje você está em casa por causa de um decreto municipal, estadual e alguns até nível nacional. Mas a palavra de Deus não está presa. O sonho que Deus tem para a sua vida, ele continua de pé. E aí dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da faculdade, dentro da escola, você pode colocar o sonho de Deus em prática. José estava preso, mas aquilo que Deus havia colocado no coração dele, que era a interpretação de sonhos, o dom que Deus havia liberado para ele, ainda jovem, estava de pé. Você vai ver que o copeiro sonha, o padeiro sonha e começam a falar. Então Deus lá no cárcere usa José para interpretar o sonho daqueles 2 homens. Então José interpreta, José compartilha. José podia muito bem se revoltar, sabendo interpretar o sonho e ficar calado. Mas sabe, quando você entende o seu chamado, quando você entende o seu propósito, você não se acomoda. Aonde você estiver, você tem a liberdade e a ousadia para abrir a boca e falar por aquilo que Deus tem para a sua vida. José estava no cárcere, sem merecer, sem ter errado. Ele podia virar as costas para Deus e ficar revoltado porque Deus havia permitido ele passar por tudo aquilo. Entenda uma coisa: Deus não está interessado em isso, aquilo, outro. No que Deus tem para você chama-se propósito. E o propósito continua de pé. O propósito está acima de qualquer coisa, tá? Nada pode frustrar os planos de Deus. E acima de tudo, por maior que você pense que a luta que você está passando, a adversidade que você está passando, porque você aceitou o propósito. Algumas pessoas pensam assim: poxa, quando eu não estava servindo a Deus, eu não passava por isso, eu não passava por aquilo outro. Detalhe, você ainda não era de Deus. O inimigo te tinha, agora ele te perdeu. Agora você está nas mãos de Deus. E se o Senhor, ele é o teu Senhor, então você acaba de não ter direito. O nosso único direito é de não ter direito. O que nós precisamos é aceitar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas detalhe, uma coisa eu posso te afirmar: aonde você estiver, Deus não vai te abandonar. Deus não vai te esquecer. Você pode estar em casa, aonde você estiver assistindo essa transmissão, eu posso te dizer com propriedade: Deus não te esqueceu. Deus não te esqueceu. Deus continua acreditando naquilo que Ele tem para a sua vida. Em nome de Jesus. E aí o detalhe, irmãos, você vai ver, vamos lá, versículo 21. Olha o que diz aqui, o versículo 21. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-se das mãos deles. Não lhe tiremos a vida. Deus não permitiu que a vida dele fosse ceifada lá atrás. Passou pelo processo, estava preso. Nada pode frustrar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Sabe, irmão, Deus jamais vai nos desamparar. Então, ele interpretou, ele começou a usar aquilo que Deus tinha dado para ele dentro do cárcere. E ele foi, os homens foram embora, se cumpriu o sonho, a revelação. Um morreu, o outro viveu, sabemos a história. Mas o detalhe, irmãos, como eu posso te dizer que Deus não te desampara? Que Deus jamais vai te esquecer? Olha só, ele estava no cárcere. Faraó tem um sonho. Os seus feiticeiros, os seus magos não conseguiram interpretar. Na hora que o copeiro foi servir Faraó, aflito, ele viu a aflição do coração de Faraó e disse: meu senhor, eu peço permissão para te falar algo. Quando eu estava no cárcere, existia um jovem lá dentro que eu tive um sonho. Eu conversei com ele, compartilhei o meu sonho, e o sonho se cumpriu da maneira que ele interpretou.
Então, aquilo despertou no coração de Faraó uma curiosidade de conhecer José. José foi chamado lá dentro do cárcere. Olha só Deus trabalhando. Ele podia muito bem ter ficado calado, mas Deus tem a hora certa de cumprir os seus propósitos na nossa vida. Talvez hoje você não está entendendo. Você acha que Deus está tardando. Deus não tarda e Deus não falha. É necessário você passar pelo processo, para que quando você passar por esse processo, você esteja preparado para alçar voos mais altos. Todo esse processo que José passou foi necessário, porque Deus iria promovê-lo sem ele saber. Então, José é chamado para interpretar o sonho. Então, Faraó começa a compartilhar o sonho das 7 vacas magras, das 7 vacas gordas, das espigas. Então, José é usado para interpretar esse sonho. Nós conhecemos a história, deixa eu ganhar tempo. Quando ele começa a interpretar esse sonho, ele entende naquele momento que aquele sonho era real. Então, Faraó, naquele momento, usado por Deus, sem que ele entendesse. Deixa eu me levantar aqui, irmão, porque essa palavra ela não está anotada aqui. Está vindo aqui no meu coração agora. Deixa eu só te falar uma coisa. Quando Deus quiser cumprir um propósito na tua vida, até o teu adversário vai se render ao propósito. Porque Deus não está limitado a coisas. Deus não está limitado à ideia humana. Quando Deus quiser cumprir um propósito na tua vida, até quem não acredita vai entender e vai se render, porque Deus é maior acima de qualquer coisa. Aprenda isso, aprenda isso. Faraó começou a ser usado por Deus. Como assim, pastor? Eu não vi isso na Bíblia. Conjectura aqui comigo. Depois que José começa a interpretar os sonhos, vem a orientação. Olha, Faraó, já que o sonho foi revelado, agora você precisa levantar um homem preparado, um homem que entenda tudo isso que eu te falei. Olha só, irmãos, esse é o ano das oportunidades. Propósito, processo, oportunidade. Aprenda isso. Faraó, você acha, irmão? Faraó não era bobo. Faraó era um cara inteligente. Você acha que ele ia escolher quem? Aqueles homens que não conseguiram interpretar os seus sonhos? E José quase que dizendo assim, escolhe um homem que entenda tudo isso que eu estou compartilhando com você hoje. Irmãos, crente, fica ligado na oportunidade que Deus vai gerar para você. Aceita o propósito. Aceita o processo que Deus vai te promover. Sabe por que Deus não tem promovido muitas pessoas? Porque elas entenderam o propósito, mas não aceitaram o processo. José aceitou o propósito, o processo calado, sem murmurar, sem reclamar, sem questionar Deus. Sabe qual é o nosso problema? É que nós estamos parados, questionando, murmurando e não aceitando. Poxa, Deus podia fazer assim, Deus podia fazer aquilo, outro. Não, ei. Entenda o propósito, aceite o propósito e desfrute da promoção. Entenda o propósito, aceite o processo e desfrute da promoção que Deus tem para a sua vida. Alguém anota isso aí, por favor. Entenda, aceite o propósito, entenda o processo, entenda o propósito, aceite o processo, então você vai desfrutar da promoção que vem do alto. E olha só, irmão, detalhe, aceita a oportunidade, preste atenção, fica ligado. Depois que José interpretou o sonho, ele foi escolhido para liderar esse projeto.
Deixa eu te falar uma coisa. O projeto que Deus tem para a tua vida não é pequeno. O projeto que Deus tem para a tua vida é grande. E se você aceitar o processo, Deus vai te promover para liderar grandes projetos que Ele tem para a sua vida. Mas para isso é necessário você passar pelo processo. Deus não permitiu que José chegasse à autopromoção de governador e apto para liderar um projeto sem que antes ele tivesse passado pelo processo. Se José não passasse pelo processo, se José não corresse da proposta, olha só, irmão, vale a pena ser fiel, vale a pena perseverar. José perseverou, José não aceitou o processo, e quando ele desfrutou da promoção, Deus estabelece projetos grandes para a vida dele. É isso que Deus tem para a tua vida. Só que é necessário você aceitar o processo. Se você não aceitar o processo, as promoções não vão chegar, e os projetos que Deus tem para a tua vida não vão chegar na tua mão. Então entenda isso aí, irmãos. Olha só. E se você aceitar o processo, toda a tua geração vai ser abençoada por causa de ti. Sabe? Porque Deus já ganhou o coração do faraó lá atrás. Deus já ganhou o coração do rei lá atrás. E olha só, irmãos, preste atenção. José lidera o grande projeto. É levantado. A bateria está fraca aqui, está caindo. Já vai encerrar aqui, irmão. Mas preste atenção. O propósito continua de pé. Aceite o processo. Você vai receber a promoção. E além da promoção, você vai desfrutar dos projetos que Deus tem para a sua vida. Só sendo rapidinho, já até escureceu aqui. Um mistério aqui, mas deixa eu te falar. Preste atenção. A família de José não morreu, porque lá atrás ele não aceitou a proposta. Todas as vezes que você aceita a proposta do adversário, todas as vezes que você aceita a proposta do adversário, os projetos que Deus tem para a tua vida ficam empancados, ficam parados. Para de ceder às propostas. Começa a aceitar o propósito. Aceite o processo e Deus vai te exaltar. José foi levantado como governador, não só porque ele era bonitinho, porque ele era lindo, ou isso não. Porque ele entendeu o propósito e aceitou o processo, sem murmurar, sem reclamar. E Deus o exaltou sobremaneira. Quero te dizer uma coisa. Deus vai te levantar com propósito. Mas também, não se esqueça, vai ter o processo. Mas além do processo, vai ter a promoção. E Deus vai te dar estratégias para que você vença. Que Deus te abençoe. Eu vou ter que parar aqui. Amanhã eu prometo que eu vou dar continuidade nessa palavra, no meu devocional. E eu creio que amanhã o Instagram já vai estar ok. E nós vamos estar compartilhando de uma forma extraordinária com você. Que Deus te abençoe. Irmão, meu coração está queimando. Meu coração se encheu por causa dessa palavra. Mas eu quero te dizer uma coisa. O propósito de Deus para a sua vida continua de pé. Shalom, que Deus te abençoe. E fica na paz do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Shalom. Qualquer coisa, entre em contato com a gente. Que Deus te abençoe.